Olá, hoje a gente vai falar de novo de um dos temas que mais saem por aqui, que é a toxina botulínica e os preenchedores. Parece que é um assunto que não tem fim e realmente é mais ou menos por aí. Nossos seguidores têm mandado algumas dúvidas, então a gente vai falar aqui, vou fazer um bate-bola sobre algumas particularidades desses procedimentos. Então vamos lá, em relação à toxina botulínica, acho que a gente já falou muito das indicações habituais, mas um pouquinho sobre as outras indicações, foi uma das perguntas. Perfeito. Quais sejam as perguntas? A toxina botulínica é muito versátil, então é por isso que a gente fala muito dela, além de ser o procedimento mais frequentemente realizado por nós dermatologistas. Então, aquele clássico uso padrão ouro, que é para as rugas dinâmicas do terço superior, super conhecido, todo mundo já sabe, mas evidentemente a gente tem algumas outras indicações um pouco menos conhecidas. No canal já tem alguns vídeos que a gente falou sobre o uso para hiperidrose, que é o suor excessivo, também para neuralgia pós-herpética, mas chegaram algumas perguntas sobre o uso no terço inferior da face. Fala um pouquinho sobre isso. Falar do terço médio e inferior com a toxina é importante a gente sempre ter em mente. Por que eu disse que a indicação principal é para o terço superior? Porque os resultados são 100% efetivos. À medida que a gente desce nas aplicações, eu acho que a efetividade do produto perde um pouco, torna-se uma aplicação mais delicada, com resultados um pouco mais irregulares. Se a gente for descendo, acho que uma coisa que surgiu como dúvida, existe o sorriso gengival. Sorriso gengival é aquele que quando a pessoa sorri, expõe uma grande parte da gengiva superior. Isso é uma coisa que por vezes não incomoda as pessoas, então é interessante porque eu já vi colegas com menos experiência que tentam induzir o paciente a fazer uso quando ele gosta e adora aquele sorriso. Então, essa é uma queixa que tem que ser expressa pelo paciente. E é uma aplicação que os resultados são muito interessantes, são pequenos pontos que a gente aplica e a gente consegue diminuir essa elevação. A regra do menos é mais vale muito no sorriso gengival, porque por vezes a pessoa depois se queixa que fica com o sorriso muito preso. Então eu, da mesma maneira, quando eu indico para fronte, prefiro trabalhar em 2 tempos. Uma aplicação sutil, pouca coisa e, se necessário, numa revisão após 15 dias, se faz um complemento do tratamento. E para o terço inferior, quem tem indicação, em que momentos que vale a pena? No terço inferior a gente tem algumas indicações interessantes. Existe um músculo que temos que nasce aqui, supraclavicular, e que vem até a porção inferior da face e que puxa toda a face para baixo. Tem uma participação no descenso e no envelhecimento facial, que é o platisma. Então, quando a gente pede para o paciente fazer determinados movimentos que vão colocar em evidência a participação desse músculo nesse descenso, há uma indicação de se fazer a aplicação. Então, os feixes platismais podem ser tratados, né? Acho importante que a gente use o termo de feixe platismal e não um anglicismo de bandas platismais, que vem de band, de músculo americano, e a aplicação nesses pontos vai enfraquecer um pouco a potência desse músculo, diminuindo o que ele desce. E tem uma melhora de contorno, né? Melhora de contorno que pode ser obtida não só trabalhando diretamente nas bandas platismais, nos feixes platismais, mas no arco mandibular. Então existe uma técnica que a gente pode fazer alguns pontos e vai ter uma elevação com a diminuição da força do platisma nessa área. Outra coisa que perguntaram também é sobre a hipertrofia do masseter, então o uso da toxina botulínica, né? Como que funciona, em que casos que ele é indicado? Tem gente que sugere para fazer isso para um afinamento do rosto. O que você acha disso? Quando vale a pena? O masseter é um músculo bem interessante porque ele é extremamente potente. Muitas vezes se diz que ele é o músculo mais potente que nós temos no corpo. E ele acaba dando, quando ele tem uma hipertrofia, uma sintomatologia. Tem pessoas que têm um problema da mordida, tem um problema de quebra dos dentes por conta dessa mordida mais profunda, ou mesmo de cefaleia, né, causada por isso. Então, hoje se pode aliviar esses sintomas todos com aplicação localizada nesse músculo.
Quando você falou do afinamento, o início de uso dessa aplicação se deu principalmente nos países asiáticos. Eu lembro que deve fazer mais de 10 anos que eu participei de um board num congresso mundial lá em Seul, em que foi muito interessante porque eu era o único latino desse grupo, todos eram asiáticos, e uma coisa que esteticamente incomoda muito as coreanas é aquele rosto quadrado que é mais masculinizado. Então essa hipertrofia do masseter, quando tratada, vai dar uma ovalada, uma ocidentalizada na face, que traz um ar que hoje, dentro de uma busca de beleza que é mais universal, as aproxima mais das ocidentais. E eles lá executam isso com muita frequência, como eu disse. É uma opção bastante interessante e nós temos vários casos com sucesso nesse tratamento. Agora em relação aos preenchedores, né? Acho que a gente tem aí uma série de vídeos também falando sobre o bigode chinês, falando sobre o preenchimento de lábio. Tem até um vídeo do Dr. Sérgio falando sobre os exageros, né? Tem algumas pessoas que fogem desse tipo de procedimento por conta dos exageros. Outro dia a gente estava atendendo juntos uma paciente que fez um comentário muito curioso. Ela disse que ela nunca viu um lábio preenchido que ela gostasse, que ela nunca tinha visto um lábio bonito. E a gente se olhou e falou, bom, acho que você nunca viu um lábio bem preenchido, porque o lábio bem preenchido você nem sabe que foi preenchido. Muitas vezes é só uma melhora discreta, devolvendo aquele contorno que a pessoa já tem. Essa é uma regra que a gente sempre seguiu, né? Vocês já me ouviram falar várias vezes, eu acho que um procedimento estético só colhe um bom resultado se esse resultado for absolutamente natural. Isso é o mais importante. Com relação a isso, eu já contei várias vezes também histórias de casais onde o marido fala para a mulher, nossa, olha aquela mulher, que boca horrível, que bom que você nunca precisou fazer nada, você nunca usou essas coisas, e são pacientes que há 15 anos já fazem o preenchedor na nossa clínica. Esse sobre os usos mais clássicos, né? Mas perguntaram um pouquinho sobre outras aplicações. Acho que uma coisa que é curioso, perguntaram especificamente sobre o lóbulo de orelha. Você quer falar um pouquinho disso? Quero, isso eu falo com muito prazer, porque é uma pequena dica que nem todo mundo conhece ou sabe que pode ter um bom resultado. Mas com o tempo a gente vai tendo um afinamento, uma perda, uma queda do lóbulo de orelha, e é uma região onde um preenchedor dá um resultado fantástico. E por ter pouca mobilidade, é um local em que a duração de efeito é muito longa. Recentemente, eu infelizmente tive notícia do falecimento de uma paciente e que há coisa de 2 anos, ela com 92 anos de idade, quase caiu da cadeira quando, comentando com a filha, soube que poderia ser feito um preenchimento para melhorar o lóbulo de orelhas. E ela tinha um aniversário de 100 anos de um outro parente e ela ficou extasiada com o resultado que ela teve. E por 2 anos, os últimos anos da vida dela, ela dizia que era uma das melhores coisas que ela tinha feito. Para a mulher, acho que sobretudo, além da perda estética, né, a questão dos adornos que fazem parte da nossa sociedade, tal, o uso de brincos, tal, então realmente para a mulher isso é muito significativo, né? Bastante. Bom, outra pergunta que fizeram foi sobre como escolher os produtos. Então, quando usar um preenchedor à base de ácido hialurônico, quando usar um preenchedor como a hidroxiapatita de cálcio, que sabe-se que tem uma ação bioestimuladora, quando usar o bioestimulador só, como o ácido polilático. Nem sempre é fácil, mas felizmente hoje a gente tem um leque bastante amplo de escolha dos produtos. Acho que inicialmente a gente trabalhou muito com os preenchedores, que como o próprio nome diz, eles preenchem o defeito que a gente quer corrigir. Evoluíram muito, né? Acho que a gente tem que lembrar de preenchedores há 15, 20 anos atrás, onde a gente tinha poucas apresentações, flexibilidade, elasticidade, características reológicas muito limitadas, e hoje a gente tem linhas muito amplas que permitem que a gente escolha, mesmo dentro de um preenchedor, aquele que de maneira ideal vai permitir que a gente trabalhe um canal lacrimal, o lóbulo de orelha, o lábio e regiões da face. Tem inclusive um vídeo que eu já fiz com a doutora Sabrina, que está aí no feed, falando especificamente dessas particularidades do ácido hialurônico, da diferença que a gente tem entre os produtos. Como preenchedor, acho que o ácido hialurônico ainda reina em primeiro lugar.
Um outro produto que nasceu como preenchedor foi a hidroxiapatita de cálcio. A hidroxiapatita de cálcio tem características um pouco diferentes. Eu acho que a opção por ela é quando a gente quer algo que dê um pouco mais de firmeza e sustentação. Então, em algumas áreas, particularmente, trabalhar ângulo de mandíbula, arco mandibular, ela tem uma indicação bastante interessante. E depois desse seu lançamento como preenchedor, se descobriram características que também conferem à hidroxiapatita de cálcio o papel de bioestimulador. Até então, o bioestimulador padrão era o ácido polilático, e como bioestimulador, o nome de estudo, ele tem a capacidade de fazer com que o próprio organismo sofra um estímulo de maior produção de colágeno. Então ele não tem apenas um papel de preencher o defeito, mas ele vai permitir que o próprio organismo reaja produzindo mais colágeno. Nós já tivemos também a oportunidade de fazer alguns vídeos falando sobre o ácido polilático, que é uma indicação espetacular, bastante técnico dependente, mas cujos resultados agradam e agradam demais. Respondi? Acho que sim. Então tá bom. Uma outra dúvida que chegou em relação à toxina, que é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, nas orientações que a gente dá para o paciente, mas que chegou através de uma pergunta, é o que tem que ser feito no pós, depois de fazer a toxina? Pode deitar, não pode deitar? Que cuidados que a pessoa tem que ter? No pós-toxina, acho que o mais importante é a pessoa aproveitar os resultados, porque vão ser sempre fantásticos, né? Isso também, na linha do tempo, sofreu alterações. Acho que logo no início, 97, 98, principalmente por parte dos nossos colegas cirurgiões plásticos, havia a ideia de que não devia se mexer aquela área. Então era até usado uma esparadrapagem, uma microporagem, para não mexer porque achavam que o resultado poderia ser melhor. Lembrar que nós estávamos engatinhando, né, no uso da toxina botulínica. Eu sempre brincava com os plásticos se isso não era para impressionar um pouco quando o paciente descia na sala de espera, para que todos ficassem curiosos do que foi feito e com isso aumentar o número de pacientes. Depois a gente passou para exatamente o oposto. Se passou para a ideia de que após a aplicação, durante as primeiras 4 horas, devia se provocar a mobilidade. Quanto maior fosse a mobilidade, maior e mais a gente conseguiria acelerar o processo de internalização da toxina. É interessante porque isso eram ideias que surgiam, mas que ninguém tinha estudo e ninguém ia investir. Agora todo mundo fala em protocolo, fase 3, todo mundo é expert em estudo clínico, né, nos dias de hoje. Mas ninguém ia investir, a indústria não ia investir milhares e milhares de dólares para comprovar se isso tinha algum efeito. A gente teve um momento interessante que um dos pais de uma das toxinas, o Dr. Andy Piquet, que é muito amigo nosso, ele teve o seu passe comprado de um laboratório para outro e fez parte do pacote ele exigir que dessem cobertura financeira para que ele pesquisasse essas coisas. Então ele pôde eliminar a ideia de que ou a paralisia posterior, a mobilidade posterior tivesse alguma diferença. Também caiu por terra aquele mito de que não podia fazer viagens aéreas após a aplicação da toxina. E aquilo de deitar, a gente tem que lembrar que foi algo que os próprios Carruthers, quando introduziram a toxina, colocaram. E foi porque o primeiro caso de ptose palpebral foi descrito por eles numa paciente que fez a aplicação dela em Vancouver, que é a cidade onde eles trabalham, e que viajou depois para a cidade dela, uma viagem longa e de trem, e que ela tinha dormido encostada na janela. Então a hipótese é que teria havido uma migração da toxina para dar a ptose palpebral. Evidentemente, a gente tem que lembrar que era uma fase de aprendizado, uma fase em que a gente ainda tinha ptose palpebral em quase 2% dos casos aplicados e que isso veio caindo com a prática, com o bom uso e não existe mais esse mito. Não tem grandes... É aproveitar mesmo. É curtir, aproveitar e ficar feliz. Acho que é isso. Acho que se surgirem mais dúvidas, como a gente falou no início, é um assunto praticamente inesgotável. Pode comentar aqui embaixo, tirem mais dúvidas que a gente vai adorar responder.